O modernismo e as vanguardas artísticas europeias. Você já sabe que 1922 foi o ano da Semana da Arte Moderna. Nesse período ocorria também o centenário da autonomia política do Brasil. O modo de ver a realidade, devido ao desenvolvimento tecnológico, trazia reflexos significativos, tanto na política, quanto na arte, na ciência e na cultura. Repare que as imagens mostram alguns aspectos importantes sobre essa fase. O 14 bis, uma fábrica com todas as tecnologias possíveis, um quadro diferenciado, etc. Na Europa, o fim da Primeira Guerra Mundial mexeu muito com a população, desencadeando novos temas e novos projetos artísticos. Daí surgiram os movimentos de vanguarda europeia. Os movimentos de vanguarda marcaram tanto as artes quanto a literatura. No início do século XX, já se trazia fortes manifestações com o futurismo. Eis o primeiro exemplo. O início foi em 1909, por Filippo Marinetti. Quais as principais características? Arte em sintonia com a era das máquinas, exaltação da imagem de um novo mundo, desprezo do passado, e na literatura eliminou-se da sintaxe tradicional o sujeito, o verbo, o complemento e inclusive a eliminação do eu que fala. O emprego de símbolos matemáticos no lugar da pontuação tradicional, o uso da impressão tipográfica, são também exemplos que marcam os textos futuristas. Observe o que mostram as imagens. O automóvel correndo de Giacomo Balla, Filippo Marinetti. Dinamismo de um cão na coleira de Giacomo Balla, Ronaldo Azeredo e há muitos outros. Agora quanto ao cubismo, o início foi em 1907. Pablo Picasso foi o maior responsável. As principais características são a valorização das formas geométricas e a negação à perspectiva clássica. Na poesia, exploração do espaço em branco da folha, das linhas do verso, procurando revelar o quanto a realidade e a linguagem estão fragmentadas. Nas imagens, percebe-se o cubista, aquarela, fábrica em Horta de Ebro, Pablo Picasso, outro Picasso, mulher chorando também de Picasso, e assim por diante. O expressionismo teve início em 1910, na Alemanha. As principais características são a influência da arte primitiva e popular, a criação sob o impacto do sofrimento humano, o registro da expressão do mundo, valorização dos mitos e dos sonhos, que escapam ao controle lógico do homem. No Brasil, o destaque foi Anita Malfatti, que trouxe o expressionismo em 1914, com o quadro A Mulher de Cabelos Verdes. Há também outras obras, como A Boba, de Anita Malfatti, O Grito, e assim por diante. O dadaísmo teve início em 1916,
por Tristan Tzara. As características dessa vanguarda são a recusa às formas padronizadas, o niilismo, o humor delirante e a eliminação da lógica. O destaque é Marcel Duchamp, com a técnica ready-made, introdução de objetos de uso comum transfigurados em obras de arte. Ao lado, você consegue identificar alguns elementos desse tipo de obra de arte. Roda de bicicleta, a Mona Lisa, uma reprodução de Duchamp, Tristan Tzara e outros. Por último, então, o surrealismo. Características: baseia-se na onipotência do sonho, possui influência dos artistas românticos, a era romântica não foi totalmente encerrada. Atração por sonho, fantasia, tristeza, melancolia, desejo de expressar o inexprimível, são aquelas características do romantismo que ainda de alguma forma estão presentes no modernismo. A valorização do inconsciente, e os destaques estão para René Magritte, Salvador Dalí e outros. Na literatura, o uso da técnica do automatismo psíquico, que consistia em se deixar levar pelo fluxo livre do inconsciente. Um exemplo de Salvador Dalí, René Magritte, Subúrbios da Paranoia, também de Salvador Dalí, e tantos outros. Não posso deixar de citar alguns textos que são referência em relação às vanguardas. Em relação ao futurismo, pode-se falar de Balalaica, é claro, uma recriação de Augusto de Campos, aqui no Brasil, que diz: como um balido abala a balada do baile de gala. Ou Ode triunfal, ó rodas, ó engrenagens, eterno, forte espasmo, retiro dos maquinismos em fúria, de Álvaro de Campos, um heterônimo de Fernando Pessoa. Quanto ao cubismo, pode-se citar o Poema de Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade. Um trecho diz o seguinte: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Em relação ao expressionismo, cita-se o trecho de Augusto dos Anjos, Versos Íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera, somente a ingratidão. Esta pantera foi tua companheira inseparável, Augusto dos Anjos. Quanto ao dadaísmo, pode-se citar um trecho de Caetano Veloso: para fins gatins, alfaluz, sexonhei, lagarrapaz, ouraque, palavra, brisoque, crise espacial. Um texto bastante diferente e complexo. Um exemplo ainda de surrealismo, As Realidades de Luiz Aragon. É um pequeno trecho também. Na verdade, aqui trata-se de uma fábula que diz o seguinte: era uma vez uma realidade, com suas ovelhas de lã real. A filha do rei passou por ali, e as ovelhas baliam: que linda está, a realidade. É claro, esses são apenas alguns exemplos de textos que representam ou que simbolizam a vanguarda artística europeia, já influenciando a literatura brasileira. Você vai encontrar muitos outros, mas como referência você já tem esses exemplos.